Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido me abandona quando estou lutando contra o câncer, deixando apenas uma nota, mas 4 anos depois, vivo quando tenta me reconquistar. Olá! Há 5 anos casei-me com meu ex-marido Jerry. 1 ano depois, ele me deixou em uma das piores fases da minha vida. Na época, ambos tínhamos 25 anos. Namoramos por 3 anos depois da faculdade e em seguida nos casamos porque parecia o próximo passo lógico, já que éramos felizes juntos. Estávamos casados há aproximadamente 4 meses quando, de repente, fui diagnosticada com câncer de colo do útero em estágio 2. Tive alguns sintomas durante alguns meses, mas os atribuí ao cansaço e a doenças menores. Quando a situação piorou, tivemos que levar minha condição a sério, e foi então que recebi o diagnóstico. Depois disso, eu estava constantemente no hospital. Nos primeiros meses, Jerry foi extremamente atencioso, cuidando de mim, gerenciando os relatórios médicos e mantendo contato com os médicos. Senti que não precisava me preocupar com nada. E quando comecei a quimioterapia e a perder o cabelo, ele raspou a cabeça em solidariedade a mim. Resumindo, ele era literalmente perfeito. Mas então começou a perder a fé. Após quase 6 meses de tratamento, eu não mostrava sinais de melhora. Pouco a pouco, piorava. Jerry começou a se afastar de mim, e quando tentava conversar com ele, simplesmente se fechava. Eu já estava passando por muita coisa, e o comportamento dele me fazia sentir rejeitada. Eu não aguentava mais, então comecei a falar sobre isso com ele apenas para chamar sua atenção. Funcionou por um tempo, mas depois ele se afastou ainda mais emocionalmente. Finalmente, cerca de 2 semanas antes do nosso primeiro aniversário de casamento, um dia acordei e ele não estava mais lá. Tudo que ele deixou foi uma nota em nossa mesinha de cabeceira, dizendo para eu não procurá-lo porque ele não queria ser encontrado. Achei que fosse uma brincadeira, então tentei ligar para ele e mandei várias mensagens, mas não obtive resposta. Depois de alguns minutos, percebi que ele me havia bloqueado, não só no meu número de telefone, mas também nas redes sociais. Entrei em pânico e liguei para meus sogros. Eles disseram que não sabiam de nada e que me contatariam assim que soubessem de algo, mas nunca o fizeram. Informei meus pais, e eles se mudaram para minha casa para cuidar de mim em sua ausência, supondo que ele voltaria em alguns dias. Infelizmente, ele nunca voltou. Depois que desapareceu, fiz todo o possível para encontrá-lo, mas ele havia ido embora para sempre. Demorei muito para me recuperar emocionalmente e fiquei muito deprimida por um bom tempo. Tentei entrar em contato com meus sogros várias vezes, mas depois daquela primeira ligação, eles só responderam 1 mês depois. Vieram me visitar, mas a atitude deles foi fria e estranha. Depois, me informaram que estavam ali apenas para me entregar os papéis do divórcio. Isso me destruiu. Percebi que eles estavam em contato com Jerry, mas se recusaram a me dar mais detalhes. Disseram que ele não queria saber de nada sobre mim e pediram desculpas, dizendo que tinha que terminar assim porque ele não podia desperdiçar sua vida comigo. Isso me feriu profundamente porque pude ver que a única razão pela qual ele foi embora era porque eu tinha câncer e ele não queria mais cuidar de mim. Não é que eu não entendesse o que ele estava passando, devia ter sido difícil para ele, mas o mínimo que ele poderia ter feito era ter uma conversa comigo. Depois de 3 anos juntos e 1 ano de casamento, devíamos uma conversa honesta e transparente sobre nossos sentimentos, mas ele não achou que me devia nem isso, e por isso foi embora sem dizer uma palavra. Demorei um tempo para digerir isso emocionalmente, mas depois que seus pais me entregaram os papéis do divórcio, assinei sem drama algum. Já estava claro que não havia nada pelo que lutar, então era melhor deixá-lo ir com dignidade. Contratei um advogado para revisar tudo minuciosamente, mas, honestamente, os termos dele eram justos. Além disso, depois de apenas 1 ano de casamento, não tínhamos bens compartilhados, e nenhum de nós queria prolongar o processo. Uma vez passado o período de espera, finalizamos o divórcio sem necessidade de nos encontrarmos pessoalmente. Tudo o que eu precisava comunicar, fiz através do meu advogado, que se comunicava com os pais dele e a equipe jurídica. Depois disso, não tive mais notícias dos meus sogros. Embora estivesse completamente arrasada, sabia que precisava seguir em frente de alguma forma. Minha condição começou a piorar por causa da depressão, e embora meus pais tentassem ser fortes por mim, podia ver o quanto era difícil para eles me verem assim. Pelo bem deles, sabia que não podia simplesmente desistir, embora provavelmente fosse o mais fácil naquele momento. Decidi então que lutaria pela minha vida. Não sei se foi uma mudança mental ou se o tratamento finalmente começou a funcionar, mas de alguma forma consegui superar. Agora estou bem, e há 3 meses estou livre do câncer. Não tem sido nada fácil, e nos últimos 4 anos tenho me esforçado para ser grata pela vida. Parte dessa gratidão significava estar pronta para me dar uma segunda chance no amor e por isso, aceitei que meu ex-namorado se mudasse comigo há 6 meses.
Um pouco de contexto sobre ele e sobre mim. Nos conhecemos na universidade e namoramos por 2 anos. Mas nos separamos pouco depois de nos formarmos porque queríamos coisas diferentes na vida. Meu ex, vamos chamá-lo de Andy, e eu fazíamos parte de um grupo maior de amigos que também incluía Jerry, pois ele era parte do mesmo grupo. Após a formatura, Andy e eu perdemos contato, mas alguns meses depois da nossa separação, Jerry se aproximou de mim. Começamos a conversar, nos tornamos amigos e em poucos meses, ele me confessou que sempre teve sentimentos por mim, até mesmo na universidade. Disse que não havia tomado uma atitude antes porque eu estava com Andy, mas, agora que terminamos, queria me convidar para sair. Depois de alguns meses, finalmente aceitei, e foi assim que acabamos juntos. Mesmo quando nossa relação se tornou séria, Jerry sempre foi um pouco inseguro em relação a Andy. Embora eu ainda fosse amiga de Andy após nossa separação, eventualmente eu afastei completamente da minha vida, porque sabia que Jerry não se sentia confortável com ele. Nossos amigos em comum me disseram que Andy ficou muito decepcionado por eu ignorá-lo e bloqueá-lo depois que comecei a namorar Jerry, mas naquela época, Jerry era mais importante para mim do que qualquer outra pessoa, já que eu estava muito comprometida com ele. Finalmente casei-me com Jerry e esqueci Andy completamente. Quando Jerry e eu nos divorciamos, nunca publiquei nada nas redes sociais, mas contei para alguns amigos, e acho que foi assim que Andy descobriu sobre o divórcio e meu diagnóstico. 5 meses após finalizarmos o divórcio, Andy me contatou por e-mail. Ele expressou sua tristeza por tudo o que estava acontecendo, tanto pelo divórcio quanto pelo câncer. Disse que realmente gostaria de ser meu amigo novamente, mas que entenderia se eu não me sentisse confortável com isso. Terminou seu e-mail dizendo que sempre estaria lá para mim se eu precisasse falar com alguém. Sua mensagem foi tão doce e atenciosa, mas naquele momento eu ainda estava lidando com o choque de que Jerry me havia deixado, então não respondi. Pensei no e-mail de Andy de vez em quando e considerei respondê-lo, mas só consegui fazer isso 10 meses depois, quando finalmente aceitei que Jerry tinha ido embora e não voltaria. Alguns amigos me encorajaram a entrar em contato com ele, mesmo que fosse só como amigos, e foi exatamente o que fiz. Não tinha a intenção de voltar com ele, só queria esclarecer as coisas, já que ele havia se esforçado para fazer o mesmo. Respondi de uma maneira totalmente amigável, e assim voltamos a conversar. Eventualmente nos tornamos bons amigos, e era bom ter alguém com quem conversar regularmente, especialmente porque Andy me entende melhor do que ninguém. Eu tinha outros amigos, mas sempre houve algo especial com ele, e conversar com ele me fazia feliz. Meus pais perceberam isso e me encorajaram a continuar falando com ele, mesmo que fosse apenas como amigos. Durante alguns meses conversamos apenas online, mas depois ele começou a me visitar em casa. Pouco a pouco nos aproximamos mais, e embora eu não estivesse pronta para voltar a ficar com ele, ele não desistiu. No ano passado, Andy finalmente confessou que nunca havia deixado de me amar. Saber que eu havia começado a namorar Jerry foi devastador para ele, mas ele se afastou porque queria que eu fosse feliz. Agora que Jerry não estava mais em minha vida e tínhamos voltado a ser amigos, ele sentiu que era o momento de me dizer como se sentia. Na verdade, ele não esperava nada em troca, mas queria ser honesto. Apreciei sua sinceridade, mas fiquei muito confusa. Haviam se passado 3 anos desde meu divórcio, e ainda assim me sentia desconfortável ao pensar em Jerry e em nosso passado, porque nunca tivemos um encerramento. Eu estava dividida entre seguir em frente ou não. Embora realmente gostasse de Andy e honestamente tivesse certeza de que o amava agora mais do que antes. Meus pais e amigos me lembraram que haviam se passado 3 anos desde meu divórcio e que se Jerry não havia voltado até agora, isso significava que ele nunca se importou comigo e nunca se importaria. Eles me convenceram a parar de viver no passado e a dar uma chance a Andy. Então, algumas semanas depois da sua confissão, decidi voltar com ele. Depois de alguns meses juntos, ele me disse que queria ser a pessoa que cuidaria de mim. Disse que queria se mudar para minha casa e após pensar bem, meus pais e eu decidimos que, como ele já passava a maior parte do tempo na minha casa, seria melhor que simplesmente se mudasse. Então, aceitei que ele se mudasse para minha casa. Desde então, estamos vivendo juntos e tem sido maravilhoso. Adoro tê-lo por perto. Algumas semanas depois que ele se mudou, uma vez que ele se familiarizou com minha rotina, meus pais voltaram para a casa deles. Claro que ainda me visitam regularmente, mas finalmente tem algum tempo para eles, e acho que realmente apreciam isso. Não estou pronta para um segundo casamento por enquanto, mas Andy e eu conversamos sobre a ideia e talvez em algum momento consideremos essa possibilidade. No entanto, nesses últimos meses, tenho sido realmente feliz por estar livre do câncer e vivendo com Andy, que realmente me ama e a quem eu também amo. Tudo estava perfeito até que no início desta semana, Jerry me contatou.
Ele finalmente me desbloqueou em todas as plataformas e me enviou uma mensagem no Facebook dizendo que se deu conta de que me tratou muito mal e que eu não merecia aquilo. Claro, não estava sob meu controle ter sido diagnosticada com câncer nem o fato de que eu não estava respondendo bem ao tratamento. Mas ele ficou frustrado e tomou a decisão covarde de simplesmente desaparecer, sem sequer conversar comigo a respeito. Ele disse que me devia um encerramento e honestidade, mais do que qualquer coisa, e que queria voltar comigo porque nos últimos 4 anos, tudo que havia feito era sentir minha falta terrivelmente. Ele disse que estava pronto para dar uma segunda chance ao nosso casamento e que tudo voltasse a ser como antes, mesmo que isso significasse ter que cuidar de mim pelo resto da vida dele. Disse que estava disposto a fazer tudo. Decidi convidá-lo para me visitar, mas não pelas razões que ele acreditava. Aqui talvez eu tenha agido mal, porque minhas intenções eram muito óbvias. Eu queria machucá-lo. Não havia publicado nada sobre meu diagnóstico nem minha recuperação em nenhum lugar. Apenas minha família e amigos próximos sabiam que agora eu estava bem então. Obviamente, ele ainda assumia que eu estava lutando contra o câncer e após 4 anos de ausência, finalmente decidiu voltar para mim. Era tão insultante que ele achasse que eu o receberia de volta depois de como me tratou e fingiu que eu nem sequer havia sido parte da vida dele nos últimos 4 anos. Fiquei furiosa ao ler aquela mensagem, porque era evidente que ele realmente achava que eu o aceitaria de volta sem fazer perguntas. Ele sequer se deu ao trabalho de explicar o que tinha feito nos últimos 4 anos, tamanha era sua confiança. Estava muito chateada, então decidi que lhe daria uma lição. Convidei-o para casa apenas para que ele pudesse ver como era minha nova vida. Ele não tinha ideia de que eu morava com Andy, porque nunca fui de expor minhas relações publicamente. Só publiquei sobre Jerry online quando nos casamos, então, agora, poucas pessoas sabem sobre minha relação com Andy e, obviamente, nenhuma dessas pessoas esteve em contato com Jerry. Por isso, há alguns dias, quando Jerry apareceu em minha casa com flores e chocolates, a primeira coisa que fiz depois de abrir a porta foi chamar Andy para vir à porta e dizer a Jerry que, embora eu agradecesse o pedido de desculpas, as flores e os chocolates, eu já tinha seguido em frente com a minha vida e não queria voltar com ele. Imediatamente, ele começou a perder o controle, pois obviamente Andy era a única pessoa que sempre lhe causou muita insegurança. Ele começou a se descontrolar, dizendo que eu o traí e até me acusando de ter sido infiel. Não entendo como ele pode considerar isso uma traição, já que eu nem sequer estava com ele quando comecei a sair com Andy novamente. Talvez Jerry não se lembre bem, mas eu estava sozinha porque ele havia me divorciado. Enfim, não me importei com a reação dele, pois o único desejo que eu tinha era surpreendê-lo, e eu consegui. Então, enquanto ele tinha uma crise emocional na minha varanda, decidi fechar a porta, e Andy e eu voltamos a assistir TV. Para constar, não havia contado a Andy sobre isso, mas ele realmente não se importou com o que fiz. No entanto, meus pais e amigos acham que não havia necessidade de eu fazer isso. Disseram que eu poderia ter deixado isso passar, pois com isso, estava convidando a toxicidade de volta para minha vida. Sendo honesta, não acho que eles estejam errados. Depois que ele foi embora naquele dia, meus ex-sogros não pararam de tentar entrar em contato comigo, porque acham que fui completamente insensível. Eles dizem que se eu já havia seguido em frente, então não deveria ter convidado o filho deles para minha casa e dado falsas esperanças a ele. Disseram que ele estava realmente arrependido de tudo que fez e que queria acertar as coisas comigo, e foi por isso que fez o esforço de entrar em contato e vir me visitar. Eles me acusam de tentar arruinar a saúde mental dele de propósito e até tiveram o descaramento de suspeitar que eu tive um caso com Andy esse tempo todo, embora saibam perfeitamente que nos últimos 4 anos, não tinha nada em mente além de me recuperar e que antes de nos casarmos, eliminei Andy da minha vida completamente só por causa de Jerry. Então, não entendo como tem a coragem de me acusar de ter tido um caso com ele. Enfim, estão tentando me fazer parecer a vilã, agindo como se o filho deles fosse completamente inocente em toda essa situação. Como eu disse, meus pais e amigos já estão contra isso, disseram que o que fiz foi desnecessário. Eles entendem que senti a necessidade de me vingar, mas, no fim das contas, isso não muda o fato de que foi algo um pouco mesquinho. Não é que eles estejam fazendo disso um grande problema, mas já expressaram o que pensam, e eu me sinto um pouco culpada pelo que fiz. Poderia ter evitado todo o drama se simplesmente não tivesse respondido a ele. Sei que fui mesquinha, mas agora me sinto mal. No entanto, ainda não acho que deva me desculpar com ele ou algo do tipo, pois não acho que seja para tanto. Definitivamente não acho que seja tão grave como os pais dele estão pintando, especialmente considerando o fato de que ele literalmente me deixou quando eu estava lutando pela minha vida e esteve ausente nos últimos 4 anos. Nem sequer compareceu ao nosso divórcio, e os pais dele também não tentaram se desculpar por isso.
Portanto, não entendo por que se espera que eu seja indulgente e simplesmente deixe tudo para trás, especialmente quando meus sogros sabem como o filho deles me tratou naquela época. Então, será que sou a vilã por ter convidado meu ex-marido para casa só para mostrar minha nova vida? Atualização 1. Muito obrigada a todos pelos comentários na minha publicação. Foram de grande ajuda. Primeiro de tudo, falei com meus pais e amigos sobre o motivo de ter feito o que fiz. Não nego que foi algo mesquinho e definitivamente reconheço que foi completamente desnecessário. Eu poderia ter evitado todo o drama simplesmente não respondendo a ele, mas senti que precisava de um encerramento. Não pensei muito nas consequências, tomei a decisão no calor do momento, então provavelmente não foi a melhor maneira de lidar com a situação. No entanto, também não me arrependo disso. Eles não tinham muito a dizer. Apenas decidimos não falar mais sobre o assunto porque realmente não valia a pena. Não foi tão ruim quanto alguns de vocês poderiam pensar. Talvez eu não tenha comunicado isso bem na publicação, mas para deixar claro, meus pais e amigos não estavam insistindo para que eu me desculpasse com meu ex ou algo do tipo. Apenas me disseram que não estavam completamente de acordo com o que fiz, e deixaram por isso mesmo. Eles não tentaram me fazer sentir culpada, como estão fazendo meus ex-sogros. Agora que discutimos, decidimos concordar em discordar. Realmente não é um grande problema para eles e nada mudou em nossos relacionamentos, então estamos bem. O único problema com o qual estou lidando agora são meus ex-sogros, porque estão muito irritados com o que fiz. Eles acham que eu torturei emocionalmente o filho deles ao convidá-lo para casa e acreditam que eu devo a ele um grande pedido de desculpas. Não é brincadeira, eles me enviaram vários e-mails dizendo que preciso pedir desculpas a ele pessoalmente e esclarecer que não tive nada com Andy enquanto estava com Jerry, porque aparentemente Jerry está completamente devastado. Não entendo por que meus ex-sogros esperam tanto de mim, especialmente considerando que não tivemos muita relação desde o divórcio. Eles sabiam que o filho deles estava fazendo era incrivelmente errado, mas ainda assim o apoiaram e o ajudaram a se esconder de mim durante o processo de divórcio. Não os culpo completamente, mas eles foram uma grande razão pela qual nunca consegui o encerramento emocional que precisava de Jerry enquanto estávamos nos separando. Então, como isso era aceitável para eles naquela época, mas agora como a saúde mental de Jerry está em risco, de repente sou eu quem tem que falar com ele e dar-lhe uma explicação sobre tudo? Ele não achou que me devia isso na época, e os pais dele também não. Então, agora estou apenas jogando de acordo com as mesmas regras. Atualização 2. Se passaram 3 dias desde minha última atualização, e eu não tive problemas. Mas claro, isso provavelmente não agradou Jerry e seus pais. Andy e eu trabalhamos de casa, mas suponho que eles não sabiam disso. Provavelmente assumiram que Andy não estaria em casa se aparecessem pela manhã. Hoje de manhã, Jerry e seus pais me visitaram. Quando abri a porta, imediatamente começaram a exigir que eu falasse com Jerry e desse a ele uma explicação de tudo o que estava acontecendo, pois ele estava muito confuso e eles não podiam permitir que o filho passasse por isso. Literalmente revirei os olhos e disse a eles que não ia responder a essas bobagens. Eu não lhes devia nada, já que Jerry nem sequer se preocupou em me dar uma explicação quando foi embora. Agora ele podia pensar o que quisesse. Eu não ia dar a ele a satisfação de uma explicação nem de uma reação. A única razão pela qual sequer abri a porta foi para poder dizer isso na cara deles. Então lhes disse que se não fossem embora chamaria a polícia. Foi então que Jerry começou a gritar comigo, me chamando de pessoa horrível pelo que eu havia feito, dizendo que eu era mesquinha e egoísta, e então começou a me insultar. Quando ele começou a gritar, Andy ouviu e veio ao meu lado. Ele parecia furioso, e eu pude perceber que estava se esforçando para se conter e não enfrentar Jerry, o que eu realmente não queria que ele fizesse. Então, peguei meu telefone e disse a Jerry e seus pais que tinham que ir embora ou eu realmente chamaria a polícia. Depois de discutirem comigo por alguns segundos, finalmente foram embora, pois eu já havia começado a discar o número. Embora não tenham perdido a oportunidade de me insultar mais um pouco antes de irem, isso não me afetou, embora realmente tenha deixado Andy enfurecido, e ele respondeu com insultos antes de que fossem embora. Por sorte, Andy havia começado a gravar tudo em seu telefone. Embora quase não tenha vídeo, ele tem uma gravação completa do áudio de Jerry gritando comigo e não parou de gravar até que foram embora. Agora que temos essa gravação, sabemos que se voltarem a aparecer, não só apresentaremos queixa, mas também contataremos nossos advogados para solicitar uma ordem de restrição contra Jerry e sua família. Realmente espero que não tenhamos que chegar a esse ponto e que me deixem em paz depois disso, pois acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Atualização 3. Passaram-se alguns dias desde que Jerry e seus pais apareceram em minha casa. Depois disso, eles não tentaram mais entrar em contato comigo, e eu senti um grande alívio.
Conversei com alguns amigos sobre o que aconteceu, e eles me disseram que embora o que eu tenha feito tenha sido um pouco mesquinho e desnecessário, a maneira como Jerry e seus pais reagiram foi exagerada. Eles acharam prudente eu falar com um advogado, por precaução, mas não acho que será necessário. Ontem à noite recebi um e-mail de Jerry. Ele me disse que se mudará para a Europa com seus pais e que nunca mais voltará a me incomodar. Aparentemente, depois de me deixar, ele se mudou para a Califórnia por um novo emprego. Ele havia se candidatado para essa posição enquanto ainda estávamos juntos, mas não teve coragem de falar comigo sobre isso porque sabia que seria impossível para mim me mudar naquele momento. Ele também não queria que eu sentisse que deveria considerar isso. Ele admitiu se sentir uma má pessoa por ter me deixado enquanto eu lutava pela minha vida, confessando que foi um covarde que fugiu para evitar qualquer tipo de confronto. Explicou que, embora tenha tido alguns relacionamentos casuais nos últimos 4 anos, nunca conseguiu se comprometer seriamente com ninguém, pois sempre se arrependeu do que deu errado entre nós. Recentemente, ele se candidatou a uma posição na Europa e estava de volta à cidade há alguns meses para convencer seus pais a se mudarem com ele e começar de novo. Por isso ele me contatou. Queria ao menos se desculpar e ver se poderíamos nos dar uma nova chance. Mas depois de me ver com Andy no outro dia, percebeu que não tinha o direito de interferir em minha vida, especialmente depois de tudo que me fez passar. Ele também reconheceu que não tinha o direito de me questionar, e seus pais também não. Então agora, ele diz que está fazendo a coisa certa ao me deixar em paz. Acrescentou que não esperava ser perdoado, pois seu pedido de desculpas chegava muito tarde e era insuficiente, mas queria se desculpar por tudo o que fez. Admitiu que foi um covarde e que sequer tinha o direito de fazer birras e mandar seus pais atrás de mim, como fez. Jerry disse que pôde ver que Andy me ama e que estou feliz, então ele se manterá longe de mim. Tenho que dizer que estou feliz por ele ter chegado a essa conclusão. Não respondi seu e-mail, mas o mostrei a Andy e também compartilhei com meus amigos e pais. Todos concordam que esta é uma boa maneira de encerrar tudo o que tem acontecido, e eu também acho. Agora, finalmente, podemos seguir em frente. Isso chega em um bom momento, pois nos próximos meses, acho que gostaria de me casar com Andy e começar um novo capítulo em minha vida com ele. Suponho que finalmente obtive o encerramento de que precisava e estou pronta para me casar novamente, formar uma família e viver minha vida ao máximo mais uma vez. Atualização 4. Há um mês, depois de tudo que aconteceu, pensei que finalmente havia chegado ao encerramento que ambos precisávamos e que tudo havia ficado para trás. Jerry e seus pais não apareceram novamente, e o silêncio parecia ser o encerramento que eu esperava. No entanto, recentemente recebi um e-mail dele. Jerry dizia que estava esperando uma resposta minha, que ele já havia se desculpado e não entendia porque eu não tinha respondido. Alegava que estava fazendo um esforço para corrigir as coisas e que eu não fui capaz de dedicar alguns segundos para responder à sua mensagem. No e-mail, ele ia da suposta desculpa a me dizer que se eu realmente o tivesse amado, ao menos deveria ter tido a decência de considerar sua mensagem. Depois, ele fez uma acusação bastante dolorosa e absurda. Disse que eu o havia substituído rapidamente por Andy e que se eu não podia sequer lhe dar uma chance, então claramente nunca o havia amado. Acrescentou que eu sempre amei mais a Andy e que por isso, aproveitei a primeira oportunidade para voltar com ele. O e-mail estava escrito de forma confusa e desordenada, mas esse era o resumo do que ele estava tentando dizer. A premissa parecia ser que enquanto ele saía da minha vida durante 4 anos, eu deveria ter esperado pacientemente por ele e que além disso, deveria ser grata por isso. Achei um absurdo, como se eu tivesse que ter ficado sentada de braços cruzados, com toda a minha vida em pausa esperando por ele. Então, fiz o que senti que devia fazer. Enviei sua mensagem diretamente para a pasta de spam. Quis colocar isso para trás e seguir com minha vida sem dedicar mais nenhum minuto a ele. No entanto, ontem Jerry apareceu em minha casa. Eu não tinha ideia de que ele estava na cidade, já que até onde sabia, ele havia se mudado para a Europa. Tudo parecia muito estranho, e quando vi na porta, soube que algo estava errado. Foi então que, em meio a uma tensa discussão com Andy, Jerry confessou que nunca havia realmente se mudado. A suposta partida definitiva era apenas uma estratégia, uma tentativa de ver se eu ainda o amava e faria o necessário para que ele não fosse embora. Ele me disse, sem vergonha alguma, que havia mentido sobre sua mudança, que toda a sua desculpa e tentativa de reconciliação não tinham sido sinceras. Jerry confessou que havia tentado me manipular para que eu pensasse nele como uma pessoa arrependida e boa, que merecia uma segunda chance. Queria que eu visse algo bom nele e que, no final, deixasse Andy para voltar com ele. E se eu não fizesse isso então, segundo ele, isso confirmaria que eu nunca o havia amado de verdade. Enquanto ele fazia essas confissões manipuladoras e delirantes, Andy tentava acalmá-lo e pedir que fosse embora. A situação rapidamente se intensificou.
Ao ver que Jerry não estava disposto a ouvir razões, decidi chamar a polícia. E enquanto fazia a ligação, Jerry ficou ainda mais enfurecido. Ouvir que eu estava chamando a polícia pareceu aumentar sua agressividade. Ele gritou para eu dizer à polícia que não estava acontecendo nada ou que eu me arrependeria se prosseguisse. Andy respondeu que se ele continuasse falando nesse tom, quem se arrependeria seria ele. Jerry ignorou o aviso e tentou agredir Andy. Nesse momento, a situação saiu completamente do controle. A reação de Andy foi instantânea. Ele não pensou duas vezes e revidou, com um golpe que deixou Jerry visivelmente afetado. No mesmo instante, alguns vizinhos que passavam correndo intervieram para separá-los. Os vizinhos ficaram até que a polícia chegasse e assumisse o controle da situação. Enquanto isso, mostrei o vídeo que havia gravado de todo o confronto. Com essa prova, a polícia decidiu levar Jerry sob custódia. Andy também foi até a delegacia em seu próprio carro, disposto a registrar uma queixa formal contra Jerry. Meu próximo passo será solicitar uma ordem de restrição, não só contra Jerry, mas também contra qualquer um que tente vir à minha casa em sua defesa, sejam seus pais ou qualquer outra pessoa. Não quero mais ameaças, manipulações ou dramas em minha vida, especialmente em minha própria casa. Essa experiência foi uma verdadeira revelação. De certa forma, me dá paz saber que tomei a decisão certa ao me afastar de alguém tão manipulador e tóxico como Jerry. Edição. Como não tenho muito mais para contar, faço apenas uma breve atualização. Já consegui uma ordem de restrição, e já se passaram mais de 2 meses. Felizmente, Jerry não voltou a aparecer ou tentar entrar em contato comigo. Não sei o que aconteceu com ele, mas, enquanto continuar longe de nós, é o melhor para todos. Quanto à queixa por agressão que Andy registrou, ele teve que pagar apenas uma pequena multa. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Após o falecimento do meu pai, minha mãe descobriu seu caso de 10 anos com a melhor amiga dela. Agora a parceira de caso dele, e seus filhos estão exigindo uma parte da herança. Olá, minha mãe e eu estamos em uma situação muito difícil agora, depois que meu pai faleceu algumas semanas atrás. Eu fiz algo e não acho que fiz nada de errado, mas as pessoas próximas a mim acham que fui longe demais, e isso está mexendo comigo. Então, para dar um pouco de contexto, meu pai, homem de 54 anos, faleceu há um mês devido a um ataque cardíaco. Foi algo realmente repentino e ninguém esperava isso, então foi um grande choque para todos nós. Minha mãe, mulher de 52 anos, e eu, mulher de 26 anos, estamos tentando organizar as coisas dele, e recentemente também descobrimos sobre seu caso extraconjugal. Foi um grande choque porque meus pais foram casados por quase décadas, e nós não tínhamos ideia de que meu pai era capaz de algo assim. Fizemos um funeral para ele, e depois disso, a amiga da minha mãe da faculdade, Alice, mulher de 52 anos, confessou para ela que tinha um caso com meu pai há 10 anos. No começo nem acreditamos nela, mas então ela começou a nos mostrar fotos e capturas de tela de conversas e e-mails com meu pai. Ela nos contou coisas que apenas nós sabíamos sobre meu pai e até nos falou sobre o celular descartável que ele usava para enviar mensagens para ela. Alice e minha mãe eram amigas desde a faculdade e, embora não fossem tão próximas após a formatura, ainda se encontravam algumas vezes por ano em festas e coisas assim. Em uma dessas vezes, minha mãe foi a uma festa de amigos da faculdade com meu pai, e lá eles encontraram Alice e o marido dela. Isso foi há muito tempo, mas meu pai e Alice começaram o caso de 10 anos naquele ponto, que só terminou com a morte dele. Minha mãe e Alice se encontraram várias vezes ao longo dos anos, e ninguém nunca suspeitou de nada, porque meu pai era um grande ator, e Alice também. Quando minha mãe finalmente descobriu sobre o caso, ela ficou destruída. Ela já estava achando muito difícil lidar com a dor de perder o marido e agora tinha que lidar com o fato de que ele estava traindo ela. A pior parte foi que meu pai fingiu amar minha mãe até seu último suspiro, e minha mãe estava convencida de que era a única mulher na vida dele porque não tinha motivo para suspeitar do contrário. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Alice e os filhos dela começaram a assediar minha mãe para incluí-los no testamento à força, porque ela sentia que merecia algo com a morte do meu pai, pois ela o amava. Ela tem 2 filhos, ambos mais ou menos da minha idade, um pouco mais novos na verdade, e todos eles têm ligado e mandado mensagens para minha mãe sem parar, tentando fazê-la incluí-los no testamento. O testamento está em inventário agora, mas o problema é que meu pai o redigiu de forma vaga, e se Alice quiser, ela e os filhos podem desafiar o testamento. Alice forçou minha mãe a contar a ela os conteúdos do testamento quando ela apareceu pela primeira vez para falar sobre o caso, e minha mãe não pôde dizer não para ela, pois estava desesperada e muito triste pela morte do meu pai. Havia também o fato de que Alice vivia uma vida bastante triste.
Seu marido foi diagnosticado com demência precoce há alguns anos, e ela estava tendo dificuldade para aceitar o fato de que ele poderia não durar muito tempo. Ela largou o emprego em tempo integral para trabalhar de casa e era uma enfermeira para o marido. O marido dela também foi para a mesma faculdade que minha mãe e era veterano. Ele era, na verdade, um cara bem legal, razão pela qual todos sentiam pena de Alice, incluindo minha mãe, que praticamente perdeu a cabeça desde que meu pai faleceu. Odeio dizer isso sobre minha mãe, mas ela nunca foi a pessoa mais mentalmente estável e emocionalmente forte, e este incidente a abalou ainda mais. Ela fez várias coisas estúpidas, sendo a primeira delas contar para Alice os conteúdos do testamento. Ela me disse que sentia pena dela, mesmo que a mulher estivesse traindo com seu marido e tivesse destruído seu casamento. Mas minha mãe alegou que não conseguia esconder o conteúdo do testamento de Alice, especialmente quando ambas estavam chorando pelo mesmo homem. Ela quase concordou em dividir tudo com Alice, mas felizmente me informou sobre isso, e eu interrompi, porque não havia como eu compartilhar nada com Alice e seus filhos. Ela pode ter sido a parceira de caso do meu pai, mas isso não significava que ela tinha algum direito à herança dele. Tudo aquilo era nosso. Eu fiz minha mãe cortar relações com Alice e bloquear ela em todos os lugares. Então, depois de alguns dias, ela e seus filhos começaram a me assediar online em vez disso, mas eu não sou minha mãe e não fiquei com medo. Mesmo que eles continuassem me ameaçando, dizendo que iriam expor meu pai ao mundo, publicando o caso e que isso não seria uma boa imagem para mim e minha família. Nossa reputação realmente sofreria um golpe, e isso também significaria publicidade negativa para os negócios do meu pai, que eu deveria assumir. Eles disseram que a única saída para nós seria dividir informalmente a herança e os lucros do negócio. Assim todos ficariam felizes, e ninguém teria que sofrer as consequências do egoísmo do meu pai. Mas eu não estava de acordo com esse plano e recusei a oferta deles. Minha mãe, no entanto, queria aceitar e continuou tentando me persuadir a aceitar os termos deles. Ela nem gostava do fato de que eu estava discutindo com eles online. Em uma conversa, o filho de Alice me disse que estávamos enganando eles do que mereciam, e ele seria forçado a nos expor como fraudadores se isso continuasse. Então, eu disse a ele que a mãe dele era a verdadeira traidora aqui e ameacei contar ao pai dele e arruinar o casamento dele se continuassem me incomodando. A disputa se tornou bastante feia, e todos nós estávamos apenas ficando quietos por medo de nossa reputação. Ela disse que não achava que valia a pena lutar com eles por isso, porque caso contrário, eles poderiam tornar público o caso e, mesmo que isso os machucasse e arruinasse o casamento de Alice, isso nos machucaria mais, pois então os negócios e a reputação do meu pai sofreriam um golpe, e ele nem estaria aqui para se defender. Portanto, seria do nosso interesse simplesmente concordar com eles e deixar isso de lado, porque ela não queria mais drama e também não queria brigar com Alice, pois sentia pena da mulher. Eu tinha planos de contar a todos sobre o caso eu mesma, para que eles não tivessem nada contra nós, mas minha mãe implorou para que eu não fizesse isso, principalmente porque ela achava que não era necessário difamar a imagem do meu pai depois que ele já havia partido, e deveríamos estar tentando preservá-la em vez disso. Mas também porque ela sentia pena de Alice, pois tinha sido manipulada para acreditar que Alice usaria o dinheiro para sustentar a família, pois seu marido não estava mais em uma condição estável. Então ela continuou implorando para que eu dividisse tudo e varresse isso para debaixo do tapete, porque ela não queria que ninguém descobrisse. Eu estava basicamente lutando sozinha, até mesmo contra minha mãe, que queria apenas deitar no chão e deixar Alice e seus filhos passarem por cima de nós, só porque o marido dela estava doente. Mas eu não ia aceitar isso, então eu fui pelas costas da minha mãe e decidi investigar mais sobre a família deles para conseguir mais informações e fazer as coisas do meu jeito. Eu posso ter ido longe demais, mas comecei a seguir Alice em segredo para descobrir mais sobre os movimentos dela durante o dia. Eu a segui por uma semana e felizmente ela estava tão distraída que nem percebeu que eu estava por perto. Ela passava a maior parte do dia em casa com o marido, presumivelmente cuidando dele, mas à noite saía para caminhar e fazer algumas compras antes de entrar em uma cafeteria um pouco distante de sua casa e passava quase 3 horas lá. Eu não tinha ideia do que ela fazia lá dentro por tanto tempo e não tive coragem de entrar para checar nos primeiros dias. A cafeteria também não tinha janelas transparentes, então era difícil adivinhar o que estava acontecendo lá dentro. Mas depois de quase uma semana decidi entrar e conversar com a barista ou algo assim, pois eu não estava fazendo progresso e ainda não sabia o que ela fazia lá. Mas meu instinto dizia que algo estava errado, e eu sentia que precisava investigar mais. Então um dia, depois que Alice saiu da cafeteria, entrei e comecei a conversar com a barista. Tentei ser amigável, e tive sorte de a garota atrás do balcão ser igualmente amigável e bem falante.
Depois de conversar com ela por alguns minutos, decidi perguntar sobre Alice, e se ela achou estranho o fato de eu estar perguntando sobre outra cliente. Ela não demonstrou em seu rosto. Em vez disso, ela me contou que Alice frequentava aquela cafeteria quase todos os dias há cerca de 1 ano. Ela disse que sempre tinha a mesma rotina e o mesmo pedido. Ela pegava o café assim que entrava e sentava para tomar enquanto esperava o namorado aparecer. No momento em que a barista mencionou o namorado, percebi que meu instinto estava certo e que ela realmente estava tendo outro caso além do meu pai, porque sejamos honestos, ninguém precisa de 3 horas para tomar um café sozinho. De qualquer forma, a barista continuou contando que uma vez que o namorado dela chegava, geralmente 10 minutos depois de ela aparecer, eles saíam pela outra saída e deixavam o prédio pelo lado. Então, Alice voltava da mesma forma cerca de 3 horas depois e saía pela entrada principal. Isso explicava porque eu não tinha visto ela sair do prédio, porque ela usava a outra saída e meu carro estava estacionado no outro lado do prédio. Então, depois daquela conversa com a barista, decidi estacionar meu carro no outro lado e finalmente consegui algumas evidências de Alice traindo. As coisas aconteceram exatamente como eu tinha sido informada. Então consegui alguns vídeos de Alice saindo pela porta lateral da cafeteria de mãos dadas com outro homem enquanto riam. Até consegui uma foto dela recebendo um beijo na bochecha do namorado. Agora que eu tinha as provas, só restava uma coisa a fazer, que era publicar o que eu sabia e garantir que Alice e seus filhos parassem de me incomodar para sempre. E foi exatamente isso que eu fiz. Não consultei minha mãe e fiz a publicação sem falar com ninguém sobre isso. A única coisa que me segurava até então era minha mãe e sua crença de que se revelássemos a verdade nós mesmos, isso de alguma forma pioraria as coisas para nós. Mas eu não me importava mais. Então, mencionei na publicação como Alice não só estava traindo o marido doente com meu pai, mas também com esse outro homem, e ainda assim tinha a audácia de afirmar que amava meu pai e acreditava que tinha direito a qualquer parte de sua herança. Evidentemente, isso era uma mentira para tentar conseguir algo com a morte do meu pai. Ela não amava ele nem ninguém, ela só queria o dinheiro e era só isso. Provavelmente, ela nem ia usar o dinheiro para sustentar a família, porque todos eles eram tão gananciosos. Na publicação, também mencionei como ela e os filhos estavam tentando nos chantagear para dividir tudo com eles e disse que a única razão pela qual eu havia me segurado por tanto tempo era porque não me sentia confortável em difamar meu próprio pai, mas agora estava pronta para reconhecer seus erros e também para expor Alice como a traidora em série que ela realmente era. Anexei tudo à publicação, incluindo provas de Alice e meu pai juntos, as mensagens de chantagem de Alice e dos filhos dela e também as fotos e vídeos que tirei dela com o namorado. Assim que tudo foi feito, postei sem pensar 2 vezes e realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas a reação da minha mãe e dos meus parentes mais próximos me fez pensar o contrário. Todos me odeiam agora porque acham que arruinei a reputação do meu pai com aquela publicação, apenas porque queria ficar com toda a riqueza dele para mim e me chamaram de louca por ter perseguido Alice. Eles me acusaram de não me importar com ele como pessoa e só ter feito aquela postagem porque isso tornaria menos provável que Alice e os filhos fossem considerados para a herança. E eu concordei com isso porque meu pai estava traindo. Tudo o que fiz foi admitir isso publicamente para que eu não precisasse ceder às exigências de Alice e dos filhos. Minha mãe acha que fui totalmente desrespeitosa, pois destruí completamente a reputação dele, especialmente quando havia uma chance muito real de que ele poderia ter saído ileso se eu não tivesse aberto minha boca por razões egoístas. Eu não entendo por que todos estão me chamando de egoísta porque se alguma coisa, meu pai foi o egoísta, mantendo um segredo como esse de nós por 1 década. Eu já tinha perdido a confiança nele, mas não estava disposta a deixar sua parceira de caso nos prejudicar com sua herança. Ninguém sequer fala comigo, pois acham que fui egoísta e insensível, mas eu não vejo nada de errado no que fiz. Eu só estava tentando proteger minha herança. Meu pai ter um caso foi uma escolha dele, e expô-lo por isso e reconhecer seus erros depois que ele partiu foi minha escolha. Isso nem prejudicou o negócio da família e a reputação, da forma que todos pensaram que aconteceria. Algumas pessoas disseram que foi uma situação complicada, mas foi só isso. Tudo continua funcionando tão bem quanto antes. E acho que as pessoas estão exagerando e fazendo uma tempestade em copo d'água. Se alguma coisa, acho que minha mãe deveria ser grata por eu ter poupado ela de dividir sua riqueza com a outra mulher, o que seria bastante humilhante se realmente tivesse acontecido. Mas agora Alice excluiu todas as suas redes sociais, e os filhos dela também não estão mais me incomodando. Acho que realmente salvei todos aqui, mas em vez de ser agradecida, todo mundo está me pintando como a vilã, e isso está me fazendo questionar minha decisão.
Ainda acho que expor a realidade do meu pai para o mundo foi um preço muito pequeno a pagar para que pudéssemos manter a herança sem que Alice e seus filhos continuassem nos pressionando. Além disso, acho que não devemos esquecer que eles estavam planejando fazer tudo informalmente, então poderiam ter tentado extorquir mais dinheiro de nós no futuro, se deixássemos eles escaparem dessa vez. Foi melhor nós mesmos confessarmos a todos. Não havia motivo para continuarmos escondendo isso, porque não foi como se minha mãe ou eu tivéssemos feito a escolha de trair. Essa foi uma escolha do meu pai, e agora que ele se foi, não havia razão para tentar protegê-lo ou sua reputação de algo com o qual ele nunca teria que lidar com as consequências de qualquer forma. Mas minha mãe e eu ainda estamos aqui, e eu simplesmente senti que era injusto termos que pagar o preço pela traição dele e sacrificar nossa herança para manter a boca de Alice fechada. Isso nem é nossa culpa, e é loucura esperar que continuemos tentando encobrir para um homem que não tinha respeito por nós. Se ele tivesse algum respeito por minha mãe ou por sua família, ele nunca teria traído. Não consigo imaginar por que todos continuam defendendo ele. Não estar mais vivo não o transforma subitamente em um santo. E acho que está na hora das pessoas começarem a aceitar isso em vez de tentarem me transformar na vilã. Mas minha mãe ainda não acredita e se recusa a falar comigo. Tem sido muito solitário e difícil, e não tenho ideia do que fazer a seguir. Eu fui a idiota por expor meu pai e sua parceira de caso porque ela estava tentando me extorquir dinheiro? Atualização 1. É com o coração pesado que estou escrevendo esta atualização para contar a vocês que decidi cortar relações com minha mãe. Não acho que possamos nos reconciliar depois disso, pois tentei falar com ela há alguns dias, e ela disse as coisas mais horríveis para mim. Não acho que eu possa me recuperar disso, e não desejo falar com ela nunca mais. Já se passaram 2 semanas desde que ela parou de falar comigo primeiro, mas eu ainda continuei tentando falar com ela e fazer com que ela visse o meu lado das coisas. Infelizmente, ela simplesmente não estava interessada. Ela estava convencida de que eu havia arruinado o legado e a reputação do meu pai e não queria nada comigo. Foi incrivelmente frustrante para mim também, porque continuei tentando explicar para ela que eu não fiz nada para difamar meu pai. Ele mesmo se encarregou disso, e que valia a pena fazer o que fiz, pois, caso contrário, Alice e os filhos dela continuariam nos chantageando e nos forçando a fazer o que eles quisessem. Tentei explicar a ela que meu pai era o verdadeiro culpado aqui, assim como Alice e os filhos dela, e que eu estava apenas tentando proteger a mim e a ela. Na última vez que liguei para minha mãe para tentar falar com ela novamente, ela me disse que não queria mais falar comigo e que estava cansada das minhas desculpas. Ela disse que a partir de agora eu só poderia contatá-la se fosse para pedir desculpas, mas, fora isso, ela não queria me ouvir. Fiquei realmente chateada e disse a ela que era ela quem deveria sentir pena de mim, pois eu era a que estava sendo excluída apenas por falar a verdade e tentar nos proteger. Lembrei a ela que a família do meu pai não iria cuidar dela, e eles já provaram isso ao virar ela contra mim, mesmo eu sendo a única que se levantou e tentou nos proteger de sermos empurradas ainda mais para o canto por Alice. Se a família do meu pai pudesse, eles simplesmente abafariam tudo e colocariam tudo debaixo do tapete, mesmo que isso fosse feito às custas do meu futuro e do da minha mãe. Eles não se importavam conosco, só se importavam com a reputação que meu pai tinha e em proteger o nome da própria família. Estava tentando fazer minha mãe perceber isso, mas em vez disso, ela se virou contra mim e me disse que não precisava que eu cuidasse dela, já que eu nem sequer era capaz de cuidar de mim mesma. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela me contou que a família estava planejando me excluir do testamento e contestá-lo. Então todo o trabalho duro que eu fiz ao perseguir Alice e provar que ela não amava realmente meu pai, que eles não eram os amantes fadados ao fracasso como ela estava tentando fazer parecer, foi tudo em vão. Minha mãe me disse que eu estraguei tudo não só para mim, mas também para ela, pois ela estava presa no meio de tudo isso, mesmo não querendo se envolver nessa confusão de forma alguma. Ela só queria dividir a herança e manter isso em segredo, mas eu tive que ser gananciosa e fazer do meu jeito, e agora várias outras pessoas contra mim, bloqueando o caminho para minha herança. Minha mãe me lembrou que Alice ainda poderia contestar o testamento e fazer com que fosse um processo longo e demorado, mas agora eu também teria que me preocupar com a família do meu pai, e tudo isso foi culpa minha. Aparentemente, eles acreditam que eu não mereço herdar o negócio, mesmo que eu ainda esteja administrando na ausência do meu pai e nenhum deles tenha assumido essa responsabilidade. Foi também frustrante porque comecei a chorar ao telefone com minha mãe depois que ela me contou tudo isso, mas em vez de me consolar, ela começou a me dizer que isso era culpa minha por não ter ouvido ela, e que não havia nada que ela pudesse fazer para evitar isso. Ela acrescentou que mesmo que pudesse fazer algo, ela deixaria isso acontecer porque achava que eu merecia.
Isso me fez chorar ainda mais, pois esperava algo assim da família do meu pai, mas não da minha própria mãe, já que eu sempre acreditei que pelo menos ela me amava. Eu já havia perdido meu pai, e agora sentia que estava perdendo minha mãe também. Mas enquanto eu chorava, ela não ofereceu uma única palavra de consolo e continuou me lembrando que eu mesma criei toda essa confusão e que eu teria que resolver sozinha. Quando tentei dizer a ela que ela estava sendo muito insensível, ela disse que eu merecia essa versão dela, pois fui muito egoísta e estúpida todo esse tempo. Eu ainda tinha esperança de que ela pudesse dizer algo gentil para tornar as coisas menos difíceis para mim, mas em vez disso, ela disse que gostaria que eu não fosse sua filha e desligou na minha cara. Essa foi a última vez que falei com ela, porque não sei se algum dia poderei voltar a ter uma boa relação com minha mãe depois do que ela disse. Eu simplesmente não consigo. Atualização 2. Oi, faz alguns dias desde minha última atualização, e Alice recentemente entrou em contato comigo para me contar que o marido dela foi forçado pela família a pedir o divórcio por causa da postagem que fiz. Agora, ela me prometeu que vai arruinar minha vida, assim como eu arruinei a dela. Os filhos dela também não parecem nada felizes com o fim do casamento dos pais, e por algum motivo estão me culpando por isso, e não pela mãe deles, que foi infiel. É simplesmente ridículo como todos estão me culpando por coisas que claramente não são minha culpa. Eu só estava falando a verdade e expondo as pessoas pelo que elas realmente são. Se elas não gostam disso, então talvez não devessem ser desse jeito. Você não pode ser uma pessoa ruim e depois ficar bravo quando é exposto por ser uma pessoa ruim. Não é assim que o mundo funciona, e definitivamente não é assim que meu mundo funciona. Então eles podem me culpar o quanto quiserem, mas isso não vai mudar os fatos e com certeza não vai me impedir de falar a verdade. Passei muito tempo me preocupando com o que todos pensam de mim, mas agora cheguei a um ponto onde simplesmente não me importo mais. As pessoas sempre vão ter um problema com o fato de eu dizer a verdade, não importa o que eu faça, porque a verdade é feia e indesejada, e elas me odeiam por trazê-la à tona, já que assim elas não podem mais ignorá-la. Mas esse é o problema delas, não o meu, então não preciso mais me preocupar com o que elas pensam. Quer seja minha mãe ou a família do meu pai, eles podem fazer o que quiserem, não importa mais para mim. Desde a última ligação, não ouvi nada da minha mãe, e espero que continue assim, pois não acho que tenha mais algo a dizer a ela. Ela foi horrível comigo e em vez de passar pelo luto ao meu lado, ela se voltou contra mim. Eu entendo que ela estava chateada com muitas coisas, mas isso não justifica o comportamento dela, pois eu também estava chateada com as mesmas coisas que ela. Ela deveria ter ficado do meu lado, em vez de tentar encobrir as falhas do meu pai, especialmente porque ele nem estava mais aqui, mas eu ainda estou. É vergonhoso e triste que ela pense que a morte dele o absolve de tudo o que fez de errado. Eu amo meu pai e sempre sentirei falta dele, mas não posso perdoá-lo pelo que ele fez. Talvez minha mãe possa, mas ela não tem o direito de me dizer se eu deveria ou não. Então, agora estou pronta para lutar contra quem quer que venha no meu caminho, e aceitei o fato de que estou sozinha agora. Sempre foi assim então, tanto faz. Bem, agora é oficial. Tanto a família do meu pai quanto Alice estão contestando o testamento, mas eu não estou preocupada. Sei quem eu sou e o que mereço. O advogado do meu pai também está lutando por mim, e ele me conhece desde que eu era criança. Então, se ele acha que estou fazendo a coisa certa, então provavelmente estou, e não tenho razão para me preocupar. Ele me disse que eles não têm muito o que argumentar, pois tudo o que fiz foi expor meu pai infiel, e isso foi apenas porque Alice estava me chantageando, a mim e a minha mãe, por metade da herança, então eu tive que fazer algo. Fora isso, eles não têm nada contra mim. O máximo que podem fazer é provavelmente apenas prolongar o processo contestando-o. Mas o advogado do meu pai me disse que vai tentar o seu melhor e usar todos os recursos para me defender. Posso ver que ele está realmente sério sobre isso, e isso me deixa feliz, pois pelo menos alguém está do meu lado aqui. Eu realmente precisava dessa tranquilidade. Minha mãe ainda não está falando comigo, mas pelo que eu vi, ela também parou de falar com a família do meu pai e não quer mais nada com eles. Recebi essa informação do advogado do meu pai, obviamente, e ele me disse que minha mãe se fechou completamente para todos. Eu estava preocupada com ela, pois não queria que ela fizesse algo tolo em meio ao luto, e eu sabia que ela já estava tendo muita dificuldade para lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Acho que mencionei na minha publicação original que minha mãe nunca foi a pessoa mais emocionalmente estável, então pensei em deixar a briga de lado por um tempo apenas para ver como ela estava. Mas depois descobri que ela se mudou da nossa casa com todas as suas coisas e agora está morando com a irmã dela, então acho que não é necessário checar como ela está, já que minha tia está cuidando dela. Eu sinto falta dela. Gostaria muito que ela voltasse ao seu bom senso e percebesse que eu não fiz nada de errado, eu só estava tentando nos proteger. Mas agora provavelmente não é o momento certo, pois ela está lutando com seu luto,
e isso a está fazendo dizer e fazer muitas coisas insensatas. Então, vou esperar que ela perceba que eu nunca fui o inimigo, que sempre tive nosso melhor interesse em mente. É bom que ela tenha percebido que a família do meu pai não estava olhando por ela, e é por isso que ela os cortou. Espero que em breve eu ouça algo dela, pois realmente odiaria perdê-la. Agora só tem um dos pais, e apesar do que disse antes, eu adoraria tê-la em minha vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.